Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Você é que Decide. O meu nome é Jorge Tadeu, eu sou engenheiro civil especializado em pontes e estruturas especiais. Trabalhei bastantes anos assim, mas também já faz bastantes anos que eu sou o fundador e líder da Igreja Maná. Estamos em muitos países e é isso. O objetivo deste programa não é falar de religião, mas falar da Constituição e ajudar os cidadãos a terem efetivamente os direitos a que têm direito. Porque a Constituição, que é um livro maravilhoso, fala que, no preâmbulo, diz que o 25 de Abril, que vai ser comemorado bastante em breve, que derrubou o regime fascista, da ditadura, da opressão, colonialismo e restitui aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. Hoje, nós assistimos a uma situação terrível onde nada disto se passa. E é engraçado que como é que ele chama? O Manuel Alegre, já agora apresenta aqui o João Pinto e a doutora Luísa. O Manuel Alegre, há poucos dias, foi entrevistado e, enquanto antes ele dizia, bem, estou arrependido de ter feito o 25 de Abril, agora corrigiu-se e, no final, a entrevistadora perguntou-lhe, então, e o senhor, como revolucionário, se fosse revolucionário agora, o que é que faria? E ele pensou e disse, se eu fosse revolucionário agora, eu mandava praticar, fazer a Constituição. Olha, então, parabéns, eu também sou revolucionário. A Constituição diz que nós somos os donos do país e que os governantes devem governar a nosso favor. E para darem, no mínimo, as garantias das liberdades, que também não existem, liberdades. E temos direito à habitação, temos direito à saúde, temos direito ao ensino, à justiça, e nada disto se cumpre, cada vez está pior. E hoje, que passado a festa da Páscoa, estou brutalmente irritado porque em todas as igrejas onde nós, claro, celebramos a Páscoa, as pessoas vêm pedir oração e qual foi a tónica principal? Opressão. As pessoas estão deprimidas e oprimidas. E muitas mulheres desesperadas porque não têm onde viver, foram despejadas, porque não têm como pagar a renda, e isso é para mim uma irritação muitíssimo grande. E, portanto, eu quero falar, quero responder uma questão que me põe, então o senhor agora está a falar de política? Não, estou a falar como homem de Deus, porque diz aqui assim na Constituição de Deus, que é a Bíblia, que conjuro-te diante de Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, instes a tempo fora de tempo, redargas, repreendas com toda a longanimidade, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas têm comichão nos ouvidos, amontoarão doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, iniquidades, ou seja, imoralidades. E, portanto, nesse sentido, até já quero congratular aqui, vi uma notícia do doutor Manuel Linda, que é bispo do Porto, que finalmente alguém se atreve, ou é permitido-lhe falar, algumas verdades, de acordo com o que também falo, até já nem nos insultam, não nos chamam seitas, porque seita não é nada disto, e já é os irmãos evangélicos. Então, o que é que eu quero dizer a vocês, que é o povo de Deus? Que nós não vamos parar de lutar a favor dos direitos básicos. E aquilo que mais me preocupa, é o que preocupa o povo, é a habitação. É uma coisa atroz. Eu sou engenheiro, tenho empresas de construção civil, sei fazer umas contas, e quero dizer que Portugal precisaria de vários, como é que se diz? Bairros, um pouco por todo Portugal, com o total de 500 mil casas. Nada disto está a ser feito, nem querem fazer, porque não lhes interessa fazer isto, antes estão interessados a fazer outro tipo de projetos. Mas é aqui que nós vamos batalhar para que os juízes parem de ser
criminosos. Olha que eu estou a chamar os juízes. Um bando de criminosos. E veja que eu continuo a dizer a mesma coisa e ninguém me toca, porque eles não praticam isto. Não praticam. O juiz é o órgão independente, que não está a serviço do governo, que é crime, para garantir que estas verdades da Constituição se cumpram no povo, que são os donos. E não permitir, como diz aqui o artigo 3, que leis e atos do Estado que não são de acordo com a Constituição que passem à frente. E muitos desses leis passaram, e também garantir, eles têm que obrigar o governo a fazer cumprir os direitos que nos cabem, coisa que eles não fazem. Portanto, a minha incidência a partir de agora é nos juízes. Eles têm que trabalhar e parar de ser desonestos. Há meia dúzia, há muitos que não são. Então, se você não quer ser junto com o resto, levante-se e bata nos seus colegas. Diz: eu não estou para aturar isto e eu vou falar com você e tal, tal, tal. Porque eu não vou largar isto, porque eu estou cansado de ver as pessoas a sofrer, de mulheres a dizer que não têm onde dormir e de saber que há associações que têm de dar guarida, ouça bem, a mulheres que têm que se prostituir, para pagar a renda. Sabe o que eu quero dizer aos juízes? Se a sua mulher tiver que fazer isso, se não tem vergonha? Se a sua filha tiver que se prostituir, não tem vergonha? Sabe o que eu quero falar aos filhos de vocês, juízes? Que ponham os pais na linha, que batem se eu preciso. E dizer: eu não estou para aturar ser insultada desta maneira. As mulheres têm que se prostituir, ó pai. Tu não tens vergonha? Porquê é que tu não fazes a Constituição? Porquê é que tu não obrigas, como é o teu trabalho? O teu trabalho é obrigar o Estado a obedecer à Constituição. Porquê é que, pai, tu toleras que o teu nome e o meu seja manchado publicamente? Porque eu não estou só em Portugal, meus amigos. Estou em 40 e tal países. E, portanto, eu estou cansado de ver mulheres a ter que se prostituir. Estou cansado de ver pessoas que passam fome. Estou cansado de ver pessoas cujos filhos passam fome e que morrem nos hospitais porque não há hospital, e daí vai uma lista longa. Mas pronto, já me deu esta irritação. Mas irritação santa. Não, a tónica de facto inicial que aqui se põe é a Constituição, e talvez a doutora Luísa até fosse a pessoa mais indicada, porque uma das coisas que eu nunca mais me vou esquecer e que fui aprendendo ao longo deste programa, e também com a forma como Isto é o Povo a Falar nasceu, nasceu de facto pela necessidade de termos a Constituição na vida das pessoas, que é as leis têm todas que se subordinar à Constituição. E, Luísa, eu, ao longo destes anos, eu tenho descoberto que existem N leis que estão em funcionamento e estão contrárias àquilo que é o espírito e a letra da Constituição. Luísa, há um artigo, desculpa lá, que é o 201 ou 202, que diz quais são os trabalhos, qual é a tarefa. Portanto, como nas empresas, o Estado é como se fosse uma empresa de todos nós, em que os donos somos nós, o povo, diz aqui o artigo 3 da Constituição, e o governo subordina-se à Constituição. Portanto, há cargos e funções. Cada título tem uma função que é adjacente à sua posição. Portanto, o ministro tem tarefas, o juiz tem tarefas, e o justiça é supostamente separado do Estado, para garantir que a Constituição se aplica. E, portanto, faça-me favor de ver o artigo 200 e... É o 202. Estamos a falar dos tribunais, que são órgãos de soberania e, portanto têm são órgãos de soberania. Sim. O que quer dizer que órgãos de soberania? São órgãos de soberania, portanto, são separados de todos os outros órgãos. Nós temos o Presidente, temos a Assembleia, temos o Governo e temos os tribunais, que são órgãos soberanos, portanto, são independentes de tudo o resto e têm que exercer as suas funções sem qualquer influência. E olha aqui, meu amigo, e não são o próprio juiz do Supremo Tribunal queixou-se de que não dão soberania, continua aí à solta. Ou seja, a cometer crimes, porque ele permite que o governo é que mande o que é o crime básico contra a democracia. Democracia é o oposto disto. Sim. Este artigo 202 o que nos diz é que os tribunais são órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo. Administrar a justiça em nome do povo.
Pois. E sabe o que é que se passa? Eles administram justiça em nome do governo. Põem multas, põem impostos, põem tudo e obrigam o povo a obedecer a leis. Muitas delas são contra a Constituição, são ilegais. E os juízes e os tribunais não fazem isto. Mas continuo, se faz favor. No número 2 diz que na administração da justiça incumbe aos tribunais assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. Incumbe aos tribunais fazer o quê? Assegurar a defesa dos direitos e interesses dos cidadãos. Assegurar os direitos e interesses dos cidadãos. Portanto, Sr. Doutor Juiz, se você não faz isto, você é um criminoso. Você não faz isto. Vocês não fazem isto. Vocês toleraram durante anos e anos que o governo passe leis e não só não faz casas, não faz habitação, não faz justiça, não faz uma data de coisas. Você que é culpado. Continuemos. E reprimir a violação da legalidade democrática. Reprimir a violação quer dizer que o juiz, nos tribunais, tem que reprimir a violação. Portanto, se o Ministério das Tantas não faz o trabalho, se o Ministério das Tantas não faz o trabalho daí fora, tem que reprimir, castigar, repreender, executar justiça em cima dessas pessoas. Não é o homem que, coitado, roubou um chouriço ali no supermercado, vai preso e você está à solta. O grande criminoso são vocês. Vocês permitiram que Portugal chegasse a este estado. E eu torno a dizer, eu não posso admitir que as mulheres têm que se prostituir por causa de vocês. E vou atirar isto na cara até vocês serem presos. Porque eu também sei que a CE anda atrás de vocês, que está tudo escondido, mas eu sei desses artigos e vocês vão ter que obedecer à Constituição, fazer o vosso trabalho. Eu estou cansado de ter que orar por estas pessoas. Continua. E, por fim, dirimir os conflitos de interesses públicos e privados. Os interesses de conflitos. Porquê? Porque é que não há aeroporto? É muito simples. Vai para o bolso de quem? Que é a pessoa. É tudo interesses. Se o apóstolo me permite, aqui no 204 diz que nos feitos submetidos a julgamento, os tribunais não podem aplicar normas que infringam a Constituição ou os princípios que estão nela. Portanto, a Constituição será sempre a base de tudo e os juízes têm essa responsabilidade de a fazer cumprir. Começa do topo, vai até cá abaixo. Por exemplo, em Setúbal, tentaram-me prender e denegrir o nome com mentiras e tudo inconstitucional. Está a ver? Portanto, eu fiz queixa. E foi arquivado por 5 juízes. E então eu pus queixa sobre os 5 juízes que arquivaram um processo em que o próprio juiz, dentro do tribunal, cometeu crimes. Andou a fazer perguntas sobre a igreja, etc. Uma data de crimes. E depois, como eu fiz queixa ao topo dos topos, o topo do topo ficou aflito, que é para fazer, então disse que tinha razão. Mas onde é que está o castigo aos que arquivaram o processo? Onde é que está o castigo à senhora doutora juíza? Onde é que isso está? O senhor não tem vergonha? O senhor só aplica justiça aos coitados que têm que pagar multas? Porquê é que o senhor não começa a endireitar a sua casa, doutor juiz? Porque aí eu digo, os senhores são um bando de criminosos, de ladrões, de sem vergonha. Porque eu estou cansado de ver o povo a sofrer. E não vou calar. Portanto, ponha a sua vida em dia. Você é um dos juízes, que há muitos, que são honestos, ponha os outros na linha, repreenda-os, diga publicamente, ponha o processo em cima deles, porque eu vou ensinar o povo a defender-se com a Constituição, pôr processos em cima de processos. E aviso já que os do topo, os juízes do topo, eu vou pôr processos na CEE. É interessante que o apóstolo diga isso, porque se de facto aquilo que aconteceu em Setúbal caiu ou ficou em águas de bacalhau, falta uma parte da Constituição, que é reprimir a ilegalidade. Ou seja, eles assumiram que havia uma ilegalidade. Dá muito custo. Mas... Há muito custo, veja. Como é possível o cidadão ter que lutar até morrer para ter os hospitais, que é obrigatório ter? Lutar até morrer para ter uma casa, ter que se prostituir. Isto é que eu não vou calar e o senhor vai, se calhar qualquer dia não pode comer em qualquer sítio, vai levar. Sim, é importante, porque o que o apóstolo está a falar, mais do que crimes relativamente à habitação e à saúde, são crimes contra a própria vida. E a vida, a integridade moral e física das pessoas também está prevista na Constituição. É crime público. Exatamente. É imperdoável. Matar uma pessoa é um homicídio, é um crime, a pessoa vai presa. Então é colocar uma pessoa na rua com a família sem ter o que comer. Crime. É crime, que essa pessoa vai morrer, é uma questão de tempo. Vai morrer
É uma tortura de... Sim, a falta de dignidade, como... Não, mas é falta de pior, dignidade. ele vai acabar por morrer. Então vai morrer por tortura, é devagarinho, está a ver? Até porque a E quem é o própria- culpado é você. Até porque a própria habitação está integrada na Carta Universal dos Direitos Sim, sim, sim. Humanos. E a Constituição diz-nos no artigo 24 que a vida humana é inviolável. Então, se é inviolável, como é que nós assistimos a um governo, assistimos a tribunais, assistimos à Assembleia, a Presidente, que permite que o povo esteja a viver na rua, esteja a passar fome e que as pessoas não tenham para onde ir e não tenham uma solução. E quando vão aos sítios onde devem ir, porque esta é outra questão que tem surgido, o apóstolo falou da festa da Páscoa, mas também há pessoas que colocam questões, quando vão a uma junta de freguesia, quando vão a uma Câmara Municipal, quando vão ao Instituto Nacional de Habitação e de Reabilitação Urbana, as pessoas que lá estão dizem que não. Como é que é possível dizer que não se eles estão lá para defender os direitos dos cidadãos, se eles estão lá para defender a habitação, se eles estão lá para arranjar uma solução? Não, há aqui uma subversão e este sistema é um sistema errado porque está a pôr em causa a vida humana, que é inviolável, e a vida das famílias. Portanto, é isso mesmo. Então, Bom, eu sei que vamos voltar à habitação, mas é interessante que este governo tomou posse há pouco tempo e uma das coisas que está na linha da frente é o combate à corrupção. E então o atual Primeiro-Ministro já disse que vai reunir com todos os partidos para ver o que é que se pode fazer para, de facto, combater a corrupção. A maioria dos analistas acha estranho porque considera que temos uma boa legislação, mas que a legislação não é aplicada. Os meios de investigação muitas vezes não são alocados devidamente para as investigações. Muitas vezes as decisões dos próprios juízes também vão contra aquilo que o próprio Ministério Público consegue nas suas averiguações, mas por outro lado continuamos a ser todos os anos castigados pela União Europeia porque nos falta implementar uma série de diretivas europeias para a nossa legislação que permitia de facto combater a corrupção. Lá está, esta pescadinha de água de rabo na boca, em que os governos sucessivos ficam contentes quando põem a lei no papel, mas depois, na prática, nada acontece. sim, eu estou, como homem de Deus, não é? Estou esperançoso, tenho esperança que eles consigam, de facto, minimizar a corrupção. Mas se eu tenho muita fé nisso, não sei. Porque é que eles não fizeram antes? Agora, para mim, me parece que eles estão a fazer isto. Se eu não quiser ser bondoso e se eu quiser não ser assim simpático para essas pessoas, eu tenho que pensar de outra forma. Ele está a dizer isto para inglês ver, como se costuma dizer, porque agora assumiu o governo e, de facto, é uma queixa horrorosa. É uma queixa tremendíssima. Agora, como há agora a força do Chega, que diz abertamente que vai rasgar todas as coisas ilegais, documentos ilegais, contratos ilegais, que é corrupção, e de fora, eu penso que eles estão cheios de medo. E também estão cheios de medo deste movimento evangélico, porque para mim não é por acaso que agora um bispo vai falar coisas semelhantes a mim e já somos irmãos em Cristo. Antes eu era seita. A ver? Portanto, estas pessoas na Católica são boas pessoas, mas quem é que lhes paga o salário é que você também tem que saber. É às escondidas é o governo. Porque o governo, desde o início, lá está, diz que a Constituição diz que nós somos um Estado de Direito sem laico, mas o Presidente faz essas festas religiosas e pagamos dinheiro com festas religiosas, é tudo fora da Constituição. Mas, para mim, pode ser um ato de tentativa de lavar a cara, mas agora os frutos é que vamos ver. Se eles vão conseguir ou não vão conseguir. E a primeira área que eu estou muito interessado em ver é na habitação, porque assim, é insuportável. Mesmo quando, por exemplo, eu vi uma notícia que era assim, a CEE já disse que dá não sei quantos milhões ou bilhões, não me lembro, para a habitação. Eles ainda não fizeram nada. Já tinham esse dinheiro preparado, não fizeram. Portanto, qual é o interesse que eles têm?
O interesse é a corrupção. Vai dar essas casas a ser feitas por quem? Pelos amigos. E enquanto não está bem dividido quem é que vai para quem, eles não autorizam. Sim, uma das desculpas que nós costumamos ouvir com alguma frequência é os custos, não é? Porque agora, com a inflação e a guerra e não sei o quê, esses custos, de facto, vieram inflacionar tudo o que seria a construção de casas novas, de bairros novos. Aqui é de facto, uma questão que eu até, e ainda bem que o apóstolo é engenheiro, a pergunta é, apóstolo, mas é possível construir com outros preços? Não é possível? Estamos nós presos ao custo da matéria-prima, mão de obra? Não. Eu vou falar agora sobre a habitação, e agora já troquei aqui a doutora Luísa pelo Pedro, o bispo Pedro, porque ele também gosta muito de desmontar as minhas ideias. E a habitação é um fenómeno que tem interesses corruptos larguíssimos, porque mexe com construção, logo mexe com bilhões de euros que deveriam ser distribuídos pelos amigos do costume. Isto toda a gente sabe disso. Mas, se você olhar, por exemplo, para Angola, estou a falar de Angola de propósito, porque há muita gente que tem a mania que os angolanos são assim, assim, assim. Bem, então é melhor olhar para o espelho e olhar para Portugal. Em Angola existem bairros, foram construídos até pelos chineses, têm prédios, têm tudo que a nossa Constituição diz. Mas não é só Angola, outros países têm a mesma coisa. E não é só aí, é na Holanda e por aí fora. Então, construir um bairro com as características que aqui fala, que é no artigo 65, se eu não estou em erro, diz 65. Todos têm direito à habitação, a uma dimensão adequada, condições de higiene, conforto, que preserve a intimidade, a privacidade, e para assegurar o direito à habitação incumbe ao Estado. Ao Estado não é as câmaras municipais. As câmaras municipais já é o escalão abaixo. O Estado tem que fazer políticas, tem que fazer planeamento para que isto aconteça. Programar e executar a política de habitação, inserida em planos de ordenamento geral, apoiados em planos de urbanização, tal. Promover... em colaboração... Tal. E depois diz, habitação. Onde é que diz que o dinheiro? Talvez depois a Luísa possa explicar. Mas o Estado tem que arranjar maneiras de ter bairros com tudo, com coisas, instrumentos sociais, ou seja, escolas, pequeno comércio e ligações, aqui também está a dizer, ligações entre esses bairros e a cidade. Será aqui o número 3 que diz que o Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar. Exato. E de acesso à habitação própria. É exato. Então, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer uma coisa, parece até de outro mundo. O Estado é obrigado a fazer isto, mas não precisa de grande dinheiro do Estado para que isto aconteça. Parece uma mentira. Porque se você pensar assim, o Estado manda organizar projetos ao longo do país. Precisamos, segundo as minhas contas, de 500 mil casas. Fala com as câmaras, com quem eles bem entenderem, e põe em concurso, seja o que for. E essas casas vão... O governo pode, como o governo português, ir à Banca Internacional e dizer: eu quero tantos bilhões, quanto é que me custa para financiar este projeto a 30 anos ou até 40 anos. E se fizer as contas, os custos disto tudo, pagos ao longo de 30 anos, vai fazer com que se possam vender as casas ou vender ou alugar a um preço que cabe do bolso de toda a gente. Parece mentira. Porquê é que eles não conseguem fazer isto? Porque, no mínimo, os custos vão ser 2 vezes ou até 3 vezes o custo inicial, porque vai para o bolso dos amigos. E agora entra aqui o Pedro, que vai dizer que eles vão alegar coisas, não é?
Sim, quando nós falamos da habitação social, um dos grandes problemas que se enuncia é todas essas casas que o Estado faz, depois quando vai cobrar os alugueres dessas casas aos utilizadores, não consegue cobrar essas dívidas e, portanto, as câmaras ficam com a responsabilidade da manutenção dessas casas e não consegue cobrar aos seus inquilinos esses montantes. Então deixe-me já aqui desmontar essa mentira. Pode ser uma verdade, mas espera aí, para que é que servem os tribunais? Então, se o governo está a dar uma casa a uma pessoa, que já é um favor especial, às custas de todos nós outros, e esse indivíduo não se responsabiliza em pagar a casa, bem, então ele tem que sair da casa. Para isso é que serve a justiça. Então, essa desculpa... Então eu também vou dizer, eu também não pago a casa, e o banco se lixa, eu não pago o carro, não pago a comida. Ele não pode vir com essa conversa. Então qual seria o próximo ato? Não, Era as notícias, não? não, a questão, quando nós falamos da habitação, é uma questão urgente. E muitas vezes o Estado faz esta questão, dá esta resposta dessa dificuldade de interferir na parte privada, que não deve intervir na parte privada, na economia privada, porque isso vai desequilibrar a balança, não é? Da economia, quando ele se substitui aos particulares para fazer essa cobertura. Sim, mas, Pedro, veja bem, isso existe nos outros países todos. Você faz um projeto, ou manda fazer um projeto para cada uma dessas situações. A Câmara arranja os terrenos, vai dar os terrenos, faz concurso público e ganha honestamente alguém que dê um preço que nas câmaras também sabem avaliar todo esse projeto. E esse projeto, pois, somando todos os projetos, vai para o governo e o governo vai lá fora arranjar financiamento. Esse dinheiro vai financiar a construção e, portanto, as receitas vêm das rendas e das vendas. Todos os bancos, quando forem emprestar dinheiro, já põem uma tranche de 5, 10, 15% extra por causa dos não pagamentos. Até se fazem seguros, em que o banco tem uma empresa seguradora que diz assim, bem, se por acaso houver falhas de 5% ou 10% de pessoas que não pagam, ou que pagam tardiamente, nós damos esse dinheiro. Ou seja, é conversa da treta dos mentirosos, porque o povo não sabe estas verdades, então o povo acredita nisso, que são mentiras. Se você der a construção de uma coisa dessas a uma empresa e depois responsabilizar de alguma forma as pessoas a pagarem, como eles também responsabilizam nós a pagar as CUTs e a pagar as autostradas. Portanto, quando eles falam essas mentiras, é só esquemas. Eles não têm vontade nenhuma de fazer isso. Porque os próprios bancos vão emprestar a uma entidade que tem a segurança do Estado. E o Estado faz um seguro, como eu disse. Como eu sou engenheiro, fiz grandes obras, trabalhei em grandes empresas e quando eram montantes muito grandes, fazia seguros na possibilidade de falhar. Portanto, isso tudo é viável. Então é viável que até a Angola tem isso. E não é só Angola, estou a dizer um caso para mostrar até para denegrir, isto é a minha mensagem, para denegrir os governantes portugueses, para dizer assim, vocês passam a vida a falar mal dos angolanos, são assim, e vocês não chegam aos calcanhar deles quanto à habitação. Esta é a minha tese. Agora, está outra que eles vão para as notícias, não é? Eu acho interessante aquilo que o Aposto acabou de falar, porque de facto, quando falamos em cobrar a dívida, e eles têm essa dificuldade, o Aposto acabou de dar um exemplo muito não engraçado, muito importante e muito assertivo, que é, quando o Estado quer cobrar, ele cobra. Isso. E a prova é isso das escutes, que até se utiliza o Ministério das Finanças, não é? Uma máquina do Estado, para cobrar as dívidas dos particulares, porque há interesse nisso. Portanto, essa insuficiência ou esse problema, quando se quer, é resolvido. Isso. Agora, em relação à opinião pública, o que se pode alegar é que a opinião pública não compreende que o Estado tenha essa atitude de agir contra os cidadãos quando estamos a falar da habitação e por aí fora. Porque ele já, no programa
de não querer fazer isto, ele já depois tem a propaganda bem montada, que é, tu vais dizer, coitadinho do cidadão tem que sair. Mas espera lá, então e o cidadão que já não tem em casa agora, que são cerca de 2 milhões de pessoas, hein? Já não há o coitadinho? Porquê que a imprensa está calada? Porque não convém falar. Então, convém dizer que o coitadinho, ele não podemos fazer esse projeto, porque depois eles não vão pagar e depois a gente não tem dinheiro para pagar. Mas, ouça lá, é muito simples. Qualquer governante diz assim, pá, de facto, nós temos muita pena que essas pessoas não consigam pagar, mas entre ter 2 milhões de pessoas, se ele tiver 100 mil pessoas que são malandros, eu tenho que aplicar a justiça a bem de todos, porque a justiça é global, o país é de todos. Eu não posso ir prejudicar toda a gente porque 1 ou 2 não pagam. Portanto, é a treta. E por isso eu digo que a nossa imprensa está paga pelo governo para dizer essas coisas. Nós não temos notícias, temos propaganda. Portanto, isso também é mais uma máquina de propaganda que serve os fins dos que estão no governo. Enquanto eles não tiverem vontade de ter casas para o povo, não há casas. E eles arranjam 31 desculpas, mas é só mentiras. O que o Bosch está a querer dizer é que, então, que o facto de não haver casas é só falta de vontade do governo para fazer. E é crime. E cada vez está pior. Porque, eu não vou entrar em mais detalhes, mas porquê que não há mais casas? Porque não convém. Há um grupo de pessoas ou de empresas que são amigas da corte dos faraós que não lhes convém. Ou então, se querem fazer casas sociais, eu tenho que ganhar, normalmente, 3 vezes mais. Portanto, enquanto houver essa não vontade de fazer o que são obrigados a fazer, não fazem. O problema seria, então, a falta de vontade e a imoralidade, não é? Porque quando fala 3 vezes mais, é imoral ir buscar esse rendimento em projetos sociais. Sabe como é que eu sei? Porque eu sei fazer casas, já fiz casas em muitos sítios, sei os valores das coisas, sei fazer isso tudo. E ainda por cima, quando vamos analisar, por exemplo, o bem-estar dos cidadãos portugueses, nós somos, por incrível que pareça, dos países da Europa onde as pessoas mais frio passam no inverno. Ou seja, mesmo depois a qualidade da construção nem sequer é para dar conforto, como diz a própria Constituição, às famílias. Há pessoas que durante esta fase, durante esta crise que se viveu e que se continua a viver, tiveram que escolher entre ligar o aquecedor ou ter dinheiro para comer durante a semana, porque depois os preços da energia também eram... Mas veja o que eu estou a dizer, hein? É brutalmente falta de vontade de quem está no governo de ajudar o povo. Absolutamente. É uma imoralidade atroz. Por isso eu dou na cara desta coisa das mulheres que têm que se prostituir, porque é de bestas. Né? Não há outro termo, a não ser bestas do Apocalipse. E por isso eu faço esta afirmação. Se a tua mulher, ó doutor juiz, tu que não defendes a Constituição, se a tua mulher tivesse que prostituir, tu já ias fazer a lei. Já ias obrigar o governo a fazer. Mas como tu estás aí, faz parte da coisa, estás caladinho. Porque não é difícil fazer casas. É só ter vontade. Um dos ministros que manda fazer trabalhar, e faz os projetos, vai ver os custos e depois o governo pode perfeitamente pegar no dinheiro limpo, sem esquemas, e dizer assim, ok, vamos lá fora buscar o empréstimo, arranja-se. E vamos agora fazer contabilidade, o cash flow... Para a TAP foi fácil. Foi de um dia para o outro, bastou um decreto. É o que eu estou a dizer. Portanto, depois, o pagamento... Veja, o que é que implica isso do governo? Pouco ou nada. É meia dúzia de pessoas que vão organizar os outros a organizarem. E depois, os próprios custos dos projetos são incluídos nos custos, não é nada do outro mundo. O que é que cabe ao governo? Cabe ao governo, diz aqui, programar o ordenamento geral do território. Há muito espaço livre em Portugal para fazer casas. E, portanto, um bairro pode ser constituído por prédios de vários andares, onde tem casas para 3 quartos, para 2 quartos, para 1 quarto, pode até ter
uma zona de residências, para não ter só um problema de pessoas de classe baixa, de ser uma espécie de mistura. Enfim, isto já é política. Mas não é nada de outro mundo fazer isto. Eu recordo-me a primeira vez que fui à Suécia, em 89, existiam bairros desse tipo, onde inclusive potenciavam a comunidade, onde cada prédio tinha uma zona de lavandaria comum, com máquinas que eram inclusive tratadas pelo próprio Estado. Ou seja, havia de facto um mecanismo para que as pessoas que eventualmente tivessem um rendimento médio, baixo, pudessem estar num sítio com todas as comodidades. João, isso é tão viável que há 40 anos atrás eu fui visitar o meu padrinho que era do Exército Português, estava a ter um curso de especialização em Paris. E havia bairros tal e qual assim. E agora, porquê que vão também comentar assim, mas esse bairro depois, porque bora lá não sei quem e vai-se degradar. Espera lá, então vamos olhar para os centros comerciais. Eu conheço centros comerciais que estão degradados, mas a maior parte deles não estão degradados. Sabe porquê? Porque o diretor desse shopping, não é? É uma pessoa que zela como deve ser. E, portanto, não pode haver esquemas. Eu penso, aposto que neste momento em Portugal as pessoas têm muita tendência às vezes de olhar para as políticas passadas e para a maneira que se vivia no antigamente. E tem-se que começar a perceber as necessidades atuais e preparar-nos para as necessidades atuais. Eu penso que no passado, quando falamos de habitação e olhamos para trás, a habitação social era, na maior parte das vezes, para pessoas de baixos rendimentos ou que estavam em situações muito... Sim. Tá. Hoje em dia nós começamos a ter uma situação que é as pessoas que trabalham, que têm uma atividade profissional, moram na rua. Portanto, a necessidade da habitação e o paradigma, quando olhamos para a habitação, tem de ser diferente. Quando nós temos pessoas que têm uma atividade profissional, um emprego, e que estão a viver em tendas e na rua, e têm esse desespero de ter uma vida digna, porque as necessidades básicas começam por vestir, por comer, isto desde os... da era mais primitiva, é abrigo, comida e roupa. E o Estado deveria ser as primeiras políticas para suprir numa sociedade estas situações. E, portanto, quando nós estamos a ver pessoas que trabalham, que têm a sua atividade profissional, que têm de esconder o sítio onde vivem, que vivem em tendas e na rua, nós temos de olhar para o problema da habitação de outra maneira diferente, que não o mesmo paradigma ou a mesma mentalidade que tinha-se há 50 anos ou há 60 anos, que estava-se a criar habitação, se calhar, noutro pressuposto, ou que estávamos a erradicar num tempo mais recente as barracas, não é? Os bairros de lata e conseguir tirar as pessoas dos bairros de lata e pôr numa habitação. Essas pessoas tinham outro tipo de carências sociais, vinham de outra classe social, alguns preguiçosos, outros não, mas com um Portugal diferente. Hoje em dia nós estamos a tentar ajudar pessoas que não deveriam precisar de ser ajudadas, deveriam ter um rendimento, como a Constituição diz, que lhes permite ir ao mercado e ter uma casa. E quando o Estado tem todo o tipo de políticas que prejudica isso e não tem nenhumas soluções e só apresenta problemas e cria problemas maiores, nós vimos numa notícia há pouco tempo que os vistos gold poderiam ter sido o problema desta crise na habitação e aconteceu cá e na Grécia, e portanto são políticas que o Estado faz erradas e o Estado não se responsabiliza pelas as políticas erradas, nem as retifica, dando sempre uma desculpa do dinheiro. Mesmo nestas últimas campanhas, quando nós vemos certos partidos a apresentarem outras medidas, certas ou não são outras medidas, outras alternativas, põe-se sempre a questão do dinheiro, que eu acho que é imoral fazer isso, é uma grande falácia, porque como o João estava a dizer, e o Posto também já referiu isso, quando para a TAP consegue-se encaixar bilhões. Não faz sentido a gente estar preocupado tanto, para mim, com o setor aéreo, com uma companhia pública aérea, quanto a nossa rede de transportes interna não funciona, tirando Lisboa e Porto, não funciona, não existe. Os nossos comboios é uma vergonha e estamos preocupados em gastar bilhões... Exatamente. Acaba por ser bilhões ao longo do tempo numa coisa que nunca dá lucro e que, sinceramente, não será o que é mais necessário, porque se a TAP desaparecer, outras companhias do setor privado, do tal setor privado, que eles falam muito em relação à habitação e por aí fora, consegue comatar essa falha, até se calhar com preços mais baratos e com melhor serviço. E aquilo que não há setor privado para preencher, estou a falar, por exemplo, por causa da CP, estou a falar nos transportes públicos das cidades, ninguém quer saber disso. Portanto, é uma falácia e os portugueses acabam por ser enganados num discurso errado,
E daí eu às vezes contrapor certas coisas que o apóstolo fala, não tanto por estar em desacordo, mas é a maneira como se formata a cabeça das pessoas. Não há dinheiro. Mas deixa-me só utilizar, e peço desculpa, apóstolo, isto tu mencionaste dos vistos gold, porque foi manchete em anos jornais. No entanto, os vistos gold nos últimos 10 anos não chegaram a 1% daquilo que foi as compras na habitação. Nós estamos num regime, não só em Portugal, mas na Europa. Mas em Portugal, então, onde existe muita propaganda política. Ou seja, a mídia é formatada de maneira que o povo acredita da maneira que eles querem. E agora estão aflitos, não é? Estão aflitos porque já põe o bispo a falar, já põe estão aflitos porque o Chega e porque os evangélicos e por não sei o quê, estão aflitos. Mas o Pedro tem razão, que é assim, sabe? Nós estamos cheios de pessoas de certa idade. Eu também. Só que estão a idade no corpo e na cabeça. São velhos na cabeça. E querem... Vai lembrar aquela música. O tempo volta para trás. É o que o Partido Socialista quer fazer, o comunista, e o PSD também quer. São gente velha. Velha na cabeça. Porque veja o seguinte. Quando você diz, e bem, que houve um período que fizeram habitações sociais, habitação para classe baixa, é porque não há cabeça. É só ir à China, é só ir a outros países mais avançados, ver como é que eles fizeram há 10, 20, 30 anos atrás. Portanto, eles têm que pensar para o futuro. Porquê é que os chineses são grandes? Eles pensam para o futuro, planeiam para o futuro. Porquê é que eu hei de fazer um bairro social só para aquele tipo de pessoas? E mesmo que eles sejam pessoas de classe ultra baixa e com problemas, porquê é que a gente não resolve o problema deles? Não é só dar habitação, é dar emprego, dar outras condições, dar dignidade, dar isto, aquilo, aquilo outro. Mas não há vontade porque não recebem o dinheiro rápido e fácil. Essas pessoas que estão na política são um bando de ladrões, é o que está... Olha, o Paulo de Moraes fala disso a torto e direito, que não está nada interessado no bem-estar do povo. Eles querem o dinheiro rápido e para eles. Veja o caso dos bancos. Como é possível, diz aqui o doutor, que só para o BPN, se não estou a erro, foram 7 bilhões. Já viu quantas casas podia ter construído? Mas eu estou a dizer, não é preciso bilhões para construir casas. É fazer os projetos com cabeça, tronco e mente. Você faz um bairro grande, ou também que for preciso, onde tem um conjunto de todas as coisas. E vai dar dignidade às pessoas, vai dar emprego, vai dar... portanto, as pessoas que estão numa classe baixa, socialmente falando, é porque eles não têm dinheiro, eles não têm saúde, eles não têm casa, não têm nada. Então vira o caos. Portanto, vai virar ladrões, os filhos vão ser ladrões, vão ser revoltados. Então, como é que faz a transformação? Bem, se não quer usar Deus, tem que usar a cabeça. E a prova disso é que uma notícia recente é o aumento da criminalidade geral e criminalidade juvenil. Veja, nunca a Constituição diz que os governantes são obrigados a chamar associações como a nossa, são obrigados aqui, eles nunca chamam. Sim. E para resolver problemas sociais. Ora, evidentemente que uma igreja, seja a nossa e as outras, vão dizer coisas como eu estou a dizer. Epá, vocês têm que pôr dignidade, vocês têm que criar um ambiente. Agora vamos ver como. O que é que está aí? O que é que se vê lá fora? Vai-se aqui, vai-se lá estudar. Isso é que é o trabalho do Estado. Mas não há essa vontade. Portanto, quando dizem que agora estão lá pessoas que até parece que são pessoas que sabem o que estão a fazer. Bem, será que vão deixar de trabalhar isto? Não sei. Essa é que é a questão, porque de facto uma das coisas que o Paulo de Moraes sempre diz é que o Estado está capturado por interesses privados. E daí eu acho muito importante o papel da Igreja, e congratulo-me não só daquilo que nós estamos a fazer, mas até da conversa do Bispo do Porto, porque a Igreja defende não ideologias, mas o homem. Quer dizer, defende, claro, o Evangelho e por aí fora. Mas o que eu quero dizer é quanto intervém socialmente está a intervir para o bem de todos. Enquanto qualquer partido vai ter uma carga ideológica, vai à esquerda, vai à direita, vai ao centro, vai defendendo interesses próprios. E, portanto, essa voz da Igreja, que é para o bem de todos, é muito necessária e muito própria, e por isso Mas é quer que ver, é o que é democracia? programas. Democracia é isso. E o que é que eles fazem? Tudo menos democracia. Porque aqui diz que a democracia nós somos um Estado de Direito democrático, em que, portanto, é por leis, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão. Não, aqui não há pluralismo de expressão, porque quem não falar o que eles querem, são rotulados como é que se diz?
revolucionários ou de contra isto ou que não somos democratas. Porquê é que tanta gente agora diz que o Chega devia ser banido? Porque ele não, democracia não tem nenhuma. Portanto, nem sequer entre eles há democracia. Quanto mais agora, se fosse num Estado, só se for Estados ricos do norte da Europa, você vai ver que a Igreja é chamada. Yeah. Portanto, não é para a Igreja fazer política, mas é para dar a sua opinião, o que é que o povo está a passar, para que ele resolva os problemas. Aí é que é a democracia. Todos trabalhamos para o bem comum do povo. Bem, eu quero terminar esta nossa conversa, que já está acesa. Eu já saio daqui um bocado irritado, porque ali na festa da Páscoa eu fiquei brutalmente chocado. Nunca vi tanta intensidade de pessoas a sofrer. Nunca vi. E, portanto, o que eu quero dizer ao povo é: começa a ler a Constituição e, de preferência, a Constituição de Deus também. Se você se entregar a Deus, vai ver que tudo vai mudar para melhor. E vamos lutar pelos nossos direitos e vamos obrigar os juízes a cumprir com a tarefa que é de serem independentes e obrigar o Estado a fazer o trabalho que compete a eles. E criminalizar os que não fazem o trabalho. E pronto, por hoje já chega. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe e não se esqueça, você é que decide.